Olá, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um trimestre da família. Um trimestre onde o Ministério de Educação Religiosa e o Ministério Aliança trabalham juntos para proporcionarmos um assunto relacionado à família. As mulheres estudaram o livro Mulheres Nota 10 e nós, homens, estamos estudando esse livro, Homem Nota 10. Se você ainda não teve a oportunidade de estudar esse livro, vá lá no canal do YouTube da igreja e você vai encontrar todas as lições que foram gravadas para que você possa caminhar dentro do estudo desse livro. Eu tenho o testemunho de várias pessoas, de vários homens, falando do quanto que foi proveitoso e está sendo proveitoso para a vida deles estudar esse livro. Olhar para cada parte do que foi falado aqui, da proposta de um homem de Deus aprovado por Deus, um homem nota 10, um homem que procura ser irrepreensível, um homem de uma só mulher, um homem que vai trabalhar ali uma vida estável, uma vida equilibrada, que é hospitaleiro, que é apto para ensinar, não é dado ao vinho, não violento, porém cordato, que é inimigo das contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, que governe bem os filhos, não neófito, que dá bom testemunho para os de fora, ou tem um bom testemunho dos de fora, amigo do bem, justo e piedoso. E hoje nós estudaremos as lições, os capítulos 17, 18, e falaremos um pouco sobre a conclusão. Então, assim, o capítulo 17 fala sobre ser disciplinado. A disciplina, a palavra disciplina na Bíblia, ela traz a ideia de que tenha domínio de si, que tenha domínio próprio, disciplinado. O livro nos traz aqui o exemplo de atletas olímpicos que tiraram medalha de ouro, que ganharam uma medalha de ouro, na verdade, e fala sobre o quanto que eles tiveram que treinar, o quanto que eles precisaram ser disciplinados para abrirem mão de algumas coisas que atrapalhariam eles, para serem um atleta de ponta, e tiveram que fazer coisas que fizeram deles um atleta de ponta. A grande diferença é que quando nós olhamos para a perspectiva bíblica ela não é algo que nós conseguimos fazer sozinho, não é algo que nós faremos sozinho, é algo que a disciplina, ela vem do Senhor. No texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, a disciplina ali traz a conotação de uma autodisciplina na área sexual. Quando nós olhamos já em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, lá traz o termo oposto, de que aqueles homens dos últimos dias, eles vão ter as características de ser sem domínio. Eles não terão o domínio de si, mas a qualidade de caráter que a Bíblia nos traz como um homem aprovado por Deus é o domínio de si, disciplinado. Nós podemos ver isso lá em Tito, capítulo 1, versículo 8. Não uma proposta de autodisciplina, auto com U, mas uma proposta de autodisciplina, com L, da disciplina que vem de Deus, da disciplina que vem do alto. A disciplina de manter a nossa vida sob controle, de dizer sim às questões espirituais, às disciplinas espirituais, às disciplinas essenciais para ter uma vida piedosa, e não aos hábitos e costumes e ídolos do nosso coração que nos desviam do alvo que é Cristo, que é sermos mais parecidos com Cristo. Isso é imprescindível para que nós possamos viver uma vida digna do Evangelho, uma vida como um homem de Deus. O trecho de 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 25 ao versículo 27, fala que o atleta, ou todo atleta, em tudo se domina. A grande pergunta é, se você é como um homem de Deus,
Você tem sido disciplinado? Volto a dizer, não é uma disciplina baseada nas nossas forças ou nas nossas capacidades, mas é uma disciplina que vem do alto. Veja que essa disciplina que vem do alto, nós podemos fazer referência a Gálatas, capítulo 5, versículo 23. Lá diz que o fruto do Espírito, uma parte do fruto do Espírito, é o domínio próprio. Então, esse domínio próprio é literalmente a gente obedecer a palavra de Deus e viver aquilo que Deus tem para cada um de nós, para que a cada dia a gente seja mais semelhante a Cristo. Na página 170 do livro, fala assim: o desafio de sermos homens disciplinados com domínio próprio também representa um perigo de tentar conquistar algo por esforço próprio, por meio de resoluções e votos sob o jugo da culpa. Esse não é o caminho. Destronar os ídolos do coração que nos dominam e desenvolver hábitos de vida saudável envolvem a negação do eu, mantendo momento após momento, e dependência única e exclusiva da graça de Jesus na nossa vida. Sem mim, nada podeis fazer, disse Jesus em João, capítulo 15, versículo 5. Sem Cristo, a gente não pode fazer nada. Então, percebam que não é algo inerente ao homem, mas sim de algo que vem através da força que Cristo nos supre, nos orienta, nos dá como exemplo. Dizer não a si mesmo é algo que é contra a nossa natureza, porque nós, primeiramente, somos educados a fazermos o que nós queremos. Mas o homem de Deus, ele precisa dizer não a si mesmo, para que ele deixe de ser indisciplinado. Provérbios, capítulo 25, versículo 28, compara um homem indisciplinado a uma cidade sem defesas. É uma pessoa que está indefesa às tentações, aos desejos da carne, a todas as lutas desse mundo. Jesus disse assim, lá em Mateus capítulo 16, 24, em Marcos capítulo 8, 34 e em Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Nós precisamos dizer não aos nossos próprios desejos, paixões, impulsos, para que a gente possa ser um discípulo de Cristo. E tudo aquilo que nós precisamos fazer, nós temos que depender de Deus para Ele nos dar a força necessária de sermos moldados e conformados com os desejos dEle. Para deixarmos de lado os desejos desse mundo, mas nos revestirmos com os desejos de Cristo, com o molde de Cristo, com o molde de Deus. Como está escrito lá em 1 João, capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Como está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 15. O nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. Nós precisamos lembrar sempre da advertência de Paulo, lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, ou seja, descontrole, mas enchei-vos, ou seja, sejam controlados pelo Espírito de Deus, ou do Espírito de Deus. A nossa forma de viver vai demonstrar aquilo que está dentro do nosso coração. A nossa disciplina, a nossa vontade de buscar essa aparência com Deus em todo o tempo. Então existem áreas das nossas vidas, pecaminosas ou não, independente que elas vão ser essenciais, serem disciplinadas, para que nós possamos correr a carreira cristã. Por que eu estou dizendo pecaminosa ou não? Porque, às vezes,
a gente pode pensar assim, mas o que eu gosto muito de fazer e o que eu faço muito é jogar um videogame, é comer, é chocolate, refrigerante, é álcool, é exercício, é carros, o meu hobby, a minha comida, a minha bebida, a minha forma de entretenimento não tem nada a ver com disciplina. Tem tudo a ver com disciplina, porque elas podem até não serem pecaminosas, mas se elas te fazem gastar o teu tempo de forma desordenada, de forma que você joga tempo fora, isso faz com que você não seja disciplinado. E Jesus, em todo o tempo que ele viveu aqui na Terra, percebam que ele não joga tempo fora. Em todo o tempo, Jesus está cumprindo o plano de Deus na sua vida. Então, nós precisamos dizer sim a Deus. Por muitas vezes, o livro retrata aqui uma questão de que, por muitas vezes, como cristãos, nós somos movidos a pensar apenas nos nãos daquilo que nós não podemos fazer. Para eu ser um homem disciplinado, eu não posso ficar no videogame o dia inteiro, eu não posso me dar ao luxo de investir toda a minha vida nos meus hobbies, eu não posso me dar ao luxo de deixar de ter comida dentro da minha casa para fazer algo diferente no meu carro. Então, qualquer coisa, pecaminosa ou não, pode ser pecaminoso aquilo que a gente precisa disciplinar. Ou seja, para a gente se livrar de um pecado, a gente precisa se sujeitar a Deus e ser disciplinado na obediência à palavra de Deus, para que a gente se livre dele. Mas pode ser que aquilo que nós precisamos disciplinar nas nossas vidas não seja algo pecaminoso, seja algo que é lícito, mas que se torne ilícito, porque nós colocamos isso à frente de Deus. Então, dizer sim a Deus é exatamente a gente negar a nós mesmos, mas nos colocarmos ali, nosso próprio domínio, nossos hábitos, nossos hobbies, nossos costumes, para nós nos tornarmos mais parecidos com Jesus Cristo. É isso que é ser disciplinado. É isso que é dizer sim para Deus. Tudo bem, você tem algumas coisas que você vai ter que se livrar, mas tem muitas coisas que você pode fazer. Então, ao invés de ficar olhando para o que você tem que se livrar, busque ânimo e alegria em Cristo de fazer aquilo que você pode fazer. Então, o que você pode fazer? Vamos pensar em algumas disciplinas espirituais ou disciplinas clássicas daquilo que você deveria fazer ou que você pode fazer. Por exemplo, uma hora silenciosa, ter um tempo em silêncio para você refletir sobre a sua vida, para você falar, ter ali um momento de levar o seu pensamento a Deus. Memorizar versículos bíblicos para te ajudar no momento que você precisar de entender aquilo que a Bíblia te manda fazer. Solicitude, silêncio, jejum, para que você perceba que Deus te ajuda a disciplinar o seu ser, para que você possa ter mais intimidade com Ele. Celebração e adoração, comunhão, serviço ou humildade, perdão, estudo bíblico. Quanto mais você estudar, quanto mais você estiver preparado na palavra de Deus para responder biblicamente, mais você será disciplinado. Meditação. Medite. Gaste um tempo olhando para si mesmo e fazendo uma autoanálise. Não é aquela meditação onde você só vai olhar para dentro de si, mas é aquela meditação onde você vai se autoanalisar, tendo a Bíblia como parâmetro, tendo Jesus Cristo como exemplo, como parâmetro. Oração. Invista tempo em oração. Isso vai te fazer ser uma pessoa mais disciplinada. Arrependimento. Se arrependa do teu pecado. Se arrependa daquilo que você precisa mudar na sua vida.
Simplicidade. Simplicidade. Tenha tempo de descanso. Tempos efetivos de descanso, porque às vezes a gente diz que a gente quer descansar, mas a gente fica tão preocupado, agitado, fazendo tantas coisas, e às vezes a gente vai investir em tantos hobbies que nos cansam mais do que nos descansa. Tenha um diário onde você possa escrever como que você tem amadurecido, como que você tem crescido, como que você tem sido mais disciplinado perante Deus. Como que você tem se assemelhado mais a Deus. As disciplinas espirituais, elas são motivos de alegria, porque isso vai nos levar a ter uma vida que agrada mais ao Senhor. Então pare de ficar olhando apenas para aquilo que você não pode fazer, mas comece a focar naquilo que você pode fazer perante o Senhor, de forma disciplinada, de forma organizada, buscando sim ser aprovado por Deus. Nós podemos entender claramente que nós precisamos dizer não a tudo aquilo que nos afasta ou que nos faz não a tornarmos diferentes de Cristo. Mas nós precisamos dizer sim, como homens disciplinados, com domínio próprio, para cada vez mais sermos parecidos com Cristo, como nos propõe lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos uma grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Que a gente seja mais parecido com Cristo todo dia e a cada dia. No versículo 18, nós encontraremos a proposta de que o homem de Deus, o homem nota 10, é um homem de palavra. E perceba o quanto que o capítulo 17 está ligado ao capítulo 18, e ao capítulo 18, e o capítulo 18 está ligado a todo o restante do livro. Um homem de palavra, um homem de Deus, é aquele que empenha a sua palavra e cumpre aquilo que fala. Vocês já pararam para pensar? O livro nos leva a refletir o quanto que existe toda uma estrutura hoje que foi criada em torno da falta de integridade e credibilidade nas palavras das pessoas. São os cartórios que existem para reconhecer firmas, autenticar documentos, garantir contratos e confirmar promessas. São os fiadores que são exigidos para garantir aluguéis e pagamentos prometidos. São advogados que são contratados para defender ou processar situações em que acordos legais não foram respeitados ou honrados. Certidões, RGs, atestados médicos, pagamentos de sinal, depósitos e muito mais existem para comprovar a autenticidade ou promessas de pagamento. O peso da sua palavra revela a condição do seu coração. Nós não deveríamos precisar de tudo isso. Mas essa última qualidade do homem de Deus, do homem nota 10, trata dele ser um homem de palavra. E por isso nós não deveríamos precisar de toda aquela estrutura para dar validade à nossa palavra. A frase traduzida por uma só palavra é literalmente não de duas palavras. Outras versões traduzem assim, homem de palavra, não de língua dobre. Dobre é duvidoso, né? É vacilante, sincero. A palavra, essa qualidade de caráter aparece apenas no texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Então, a ideia de não ter duas palavras é a gente se livrar do que a palavra hipocrisia traz. A palavra hipocrisia, no mundo antigo, esse termo se referia a um autor que desempenhava um papel no palco diferente de sua vida na realidade.
Você ter uma só palavra é você falar aquilo que é verdade sempre, para que você não tenha que ficar mudando de retórica ou mudando de versão cada vez que você fala. É você não ser fofoqueiro, ou seja, você ouvir uma coisa e não ficar repetindo 2 vezes ou mais. Então, esse homem de palavra é um homem fiel à verdade que ele fala. A qualidade de caráter de uma só palavra. A gente de novo chega aqui naquela proposta, como trabalha o texto de Efésios capítulo 4. A gente se livra de ser um homem fofoqueiro, mentiroso, maledicente, e a gente se reveste de sermos homens de uma só palavra, que falam a verdade, que se livram, né? Que vai falar aqui aquilo que é extremamente necessário para quem precisa ser falado no tempo necessário. Ou seja, vai tratar as questões sempre de forma correta. Um homem de uma só palavra é porque a palavra ela poderia ser colocada como a janela do nosso coração. Eu quero destacar algo que está escrito na página 178 do capítulo 18 do livro Homem Nota 10. O homem de Deus não somente põe filtro sobre a própria boca, mas transforma a fonte de seu coração. Por nós mesmos, isso é impossível, porque somos pecadores por natureza. E nossa tendência natural é de fofocar, resmungar, criticar, insultar, blasfemar. Mas foi por isso que Jesus veio a este mundo, para redimir o homem, inclusive sua língua. Para fazer isso, é preciso haver um transplante, não da nossa língua, mas do nosso coração. Pois a língua só fala do que o coração está cheio. A morte e a ressurreição de Jesus tiveram como alvo transformar o coração daqueles que depositam a confiança, fé em Cristo. E só nele para a vida eterna. Só Jesus, por seu Espírito, pode transformar a fonte das palavras. Se você fizer uma autoanálise, e agora aqui, auto com U, se você olhar as suas palavras, o que elas evidenciam com relação ao seu coração? O que elas mostram que está aqui dentro do seu coração? Ela mostra que o seu coração está cheio de rancor, mágoa, agressividade, ou elas mostram que você tem um coração transplantado por Cristo. Um coração obediente, um coração quebrantado, um coração educável, um coração que vai buscar dizer a verdade sempre, que vai dizer a verdade sempre. Um coração que vai falar essa verdade em amor, com o objetivo de agradar a Deus. O que ela mostra? O que a tua língua evidencia ou mostra com relação ao seu coração? Faça essa análise. Pare agora, pense um pouco. Se você quiser, dê até pausa aqui no vídeo e depois você volta. Mas perceba que essa proposta não foi uma proposta que começou agora com Cristo. Mas nós podemos ver essa proposta ao longo de todo o ensinamento bíblico, de toda a Bíblia. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 16, Deuteronômio, capítulo 5, 20, lá nos 10 mandamentos, diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Em Levítico, o código de santidade acrescenta: não furtareis, não mentireis. Levítico 19, versículo 11 e 12. Lá em Moisés fala lá em Números, capítulo 30, versículo 2. Quando o homem fizer voto
ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu fará. Isso é dito de novo em Deuteronômio, capítulo 23, 21 e 23. Que nós precisamos cumprir aquilo que nós falamos. O salmista concorda com essa ideia. Salmo capítulo 15, versículo 1 e 4. No Salmo 50, versículo 14. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que jura dano próprio e não se retrata. Nós podemos encontrar isso em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1 a 5. Para a gente ser um homem de uma palavra só. Percebam que ao longo de todo o ensinamento bíblico, mas que Jesus também confirmou tudo isso. Não vai dar tempo de nós lermos, mas leiam depois Mateus capítulo 23, do versículo 16 ao 22. Você vai ver ali o quanto que Jesus fala da necessidade e da seriedade de nós falarmos aquilo que nós vamos cumprir, de nós sermos homens de uma só palavra. É sim, sim ou não, não. A gente não usa as palavras como se a gente estivesse jogando ioiô. Vai, volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Nós precisamos ser um homem de uma só palavra, de uma só orientação, de uma só disciplina. Lembre-se sempre, o peso da sua palavra revela a condição do seu coração. Eu quero ler a conclusão desse capítulo. O seguidor de Jesus deve falar toda a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Será impossível que tomemos a língua se Jesus não domar o nosso coração. O seu coração tem sido domado por Cristo. Deus está à procura de homens de verdade, cuja língua revele um coração convertido. Homens sinceros, cujas palavras têm peso, o mesmo do Mestre Jesus. Eu passei esses dois capítulos, o 16 e o 17, e você pode analisar aí as perguntas para que fossem feitas, sugeridas para os pequenos grupos, mas faça essa pergunta para você mesmo. Faça uma autoanálise. Olhe para a sua vida e pense como que você pode se moldar cada vez mais ao Senhor. Volto a dizer, se você ainda não fez esse estudo, nós temos livros disponíveis na igreja, você pode adquirir esse livro lá, procure na secretaria com a Thelma, também ela está lá disponível, tem esses livros para nos fornecer. Mas se você ainda não fez esse estudo, vá lá no canal da igreja no YouTube, siga a leitura do livro e veja cada vídeo que nós fizemos com todo carinho, com todo cuidado, não para propor a vocês que nós somos homens perfeitos, mas que nós estamos na mesma luta que vocês, de buscarmos a cada dia sermos aprovados pelo Senhor. Na conclusão do livro, e o livro não termina aqui, se você quiser boas ideias práticas de como vivenciar essa vida de um homem aprovado por Deus, existem os apêndices depois aqui da conclusão, começando aqui na página 185, que te traz muitas ideias de como que você pode colocar tudo isso na prática, além de tudo aquilo que já foi trabalhado no livro. Mas a conclusão do livro nos leva a pensar naquele filme 127 Horas, onde um alpinista, o Aaron, ficou preso numa rocha quando ele estava fazendo uma caminhada, pelo deserto, no Grand Canyon lá de Utah, nos Estados Unidos. O que chama atenção não foi o acidente que aconteceu com ele, foi que ele teve um período dramático ali de dias, porque ele não falou com ninguém
para onde ele estava indo. Então ele não tinha um companheiro de escalada, um companheiro de caminhada, um companheiro de alpinismo, um companheiro que pudesse caminhar ali com ele para ajudá-lo num momento de necessidade, de emergência, como foi esse momento. Mas ele também não dava satisfações para ninguém. Ele não prestava contas para ninguém. E isso fez com que as pessoas não encontrassem ele, porque ninguém sabia para onde ele estava. E como era de costume dele não dar satisfação para ninguém, ninguém estranhou o silêncio dele. E ele gritava e só tinha como resposta o silêncio do deserto. Até o ponto que ele precisou tomar uma atitude drástica na sua vida, para que ele pudesse sair dali daquela condição. Ele quebrou o seu braço, depois amputou o seu braço, para que ele pudesse sair dali e procurar socorro. Quantas cicatrizes, quantas amputações, quantas lutas você tem vivido sozinho? Talvez, se o Aaron tivesse um companheiro ali de caminhada, ou se ele tivesse avisado alguém para onde ele estava indo, ele poderia ter sido achado mais cedo e poderia ter preservado o seu braço. Então, assim, nós começamos este manual de discipulado falando sobre a importância de vivermos o companheirismo, a mutualidade, a prestação de contas. E nós terminamos esse estudo chamando a atenção da importância para sermos homens aprovados por Deus, da gente ter companhia, da gente trabalhar, né? Não aquela companhia apenas para usufruir da vida, mas aquela companhia que vai nos ajudar a amadurecer. Termos alguém para a gente prestar conta. Você presta conta para alguém, você precisa prestar conta para alguém. Mas, acima de tudo, de viver esse desafio, de sermos homens de verdade, parecidos com Cristo. Temos o caráter, essas qualidades de caráter que foram listadas aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, e Tito, capítulo 1. Todas essas qualidades de caráter Cristo tinha. Então, a gente precisa viver essa vida em Cristo, para que nós possamos viver aquilo que está lá em João, capítulo 15, versículo 5. Que somente em Cristo nós podemos fazer todas as coisas. Para viver o que está em Gálatas, capítulo 2, no versículo 20, 25. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Então fica aqui um convite para que você, como um homem de Deus, aprovado por Deus, busque viver essa vida a cada dia. Pare de se entristecer por aquilo que você não pode, mas comece a se alegrar de você viver de uma forma que agrada ao Senhor. Por tudo aquilo que você pode fazer, respondendo biblicamente. Cuide da sua família, cuide da sua vida, para que você se molde a Cristo. Cuide para que você viva de uma forma que agrade ao Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, que esse livro, Homem Nota 10, seja um manual, que nós possamos retornar a ele em vários momentos das nossas vidas, para sempre, Pai, buscarmos através da Tua palavra que está nele, porque ele faz referência à Bíblia, mas para que nós possamos olhar para esses textos bíblicos e encontrarmos formas práticas de nos ajustarmos ao Senhor. Pai, que nós sejamos verdadeiros homens bíblicos dentro das nossas casas. Refreia a nossa língua, Pai. Nos dê disciplina, Senhor Deus. Nos faça, Pai, caminhar dentro de cada uma dessas qualidades de caráter que o Senhor nos desafiou aqui. Sustente as nossas casas, Pai. Nos dê sabedoria, discernimento, para sabermos instruir a nossa família, os nossos filhos, Pai, as nossas esposas, mas que, acima de tudo, nós tenhamos, Pai, um coração quebrantado, um coração educável, que nós tenhamos, ó Pai, um coração moldado pelo Senhor. É isso que eu lhe peço, meu Deus, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Não espere
até o trimestre da família do ano que vem, para que você invista a cada dia, a cada momento, para viver esses princípios, essas qualidades de caráter na tua vida. Que Deus te abençoe a cada dia. Em nome de Jesus, esse é o meu desejo. Que Deus te dê sustento para que você possa se assemelhar a Cristo todos os dias. Um grande abraço. Fiquem com Deus.